Dom Távora ele era pernambucano, ele era de Orobó. Então, 1910, né? Então, nós estamos numa igreja que não é mais cristandade. Né? A igreja ela não tem mais a relação de padroado com, perdão, não cristandade. Ela não tem mais aquela relação de padroado, ela não é mais a igreja oficial do Estado. Ela precisa se estruturar para garantir seu espaço. Né? De historiadores que foi a própria igreja que pediu para não ser igreja oficial do Estado. Então, houve a recultura do padroado. Padroado quando o Estado paga salário dos padres, tem direito de nomear bispos e assim por diante. Então, isso acabou com o Império. O Império acabou, o padroado foi junto. Então, no início do século, a igreja ela corre atrás para montar sua estrutura independente do Estado e formar quadros para garantir a imprensa. Estamos também com o nascimento aí da doutrina social da igreja, né? A formação da classe operária, enfim, a igreja estava preocupada em garantir influência no Estado, mesmo ela não sendo oficial, mas ela tinha uma relação estreita com o Estado brasileiro. Então, na formação dos seminaristas, isso vai ser muito forte. Eu tive um irmão, José Fontes, que fez parte do primeiro grupo de seminaristas aqui em Aracaju, no tempo de Dom José Tomás. Dom Távora foi do seminário de Nazaré da Mata. Ele deve ter entrado ali por 1920, 22, quando ele tinha entre 10 a 12 anos de idade, no seminário menor de Nazaré da Mata, que é diocese de hoje ainda, diocese de Nazaré da Mata, em Pernambuco. E a formação focava nesse sentido, de formar quadros com sensibilidade, uma evangelização encarnada. Essa é a linguagem de hoje. Então, como seminarista, ele foi se capacitando, né, para catequizar os camponeses. Tem registros lá em Nazaré da Mata que ele cuidava já de um jornalzinho, assim, as dioceses daquele tempo começaram a colocar, eles tinham a campanha da boa imprensa. Então, as dioceses do início do século começaram a ter jornais. Isso a gente teve a cruzada. Nazaré da Mata tinha o seu jornal também. E o menino Távora, o seminarista, já começava a publicar matérias em defesa da classe operária na vertente católica. E batia de frente com o grupo de Tobias. Quem era o grupo de Tobias? O pessoal da Faculdade de Direito, que tinha o nome de Tobias Barreto, lá no Recife. Então, ele, como seminarista, batia de frente com os intelectuais da Faculdade de Direito do Recife. Então, tem muitas matérias lindas sobre a questão comum. E, sim, e tinha como foco também combater o comunismo. Então, o catolicismo da época formava quadros para formar camponeses, operários, formar associações, sindicatos, né? Os círculos católicos foram nascendo nesse tempo. E o menino Távora, o seminarista, foi bebendo essa fonte. Que coisa bonita. Tá certo? Então, esse é o primeiro tempo. Quando ele é ordenado padre, ele continua na imprensa. Ele vira pároco em Nazaré da Mata, depois é transferido para Goiânia. Goiânia é uma cidade de Pernambuco, não é Goiânia, capital do Goiás, tá? Em Goiânia, mas poucos meses depois ele é levado de volta para... Ele não passa nem um ano em Goiânia. Acho que o bispo sentiu falta dele e trouxe de volta para a matriz, para a central da diocese de Nazaré da Mata. E ele tinha uma capacidade de articular, não só intelectual, no sentido de produção de textos, na formação operária, mas de fomentar escolas operárias. Ele chamava de escolas operárias. Em cada cidade da diocese tinha uma escola operária, onde eles reuniam camponeses, cortadores de cana. À luz da época, havia muita relação estreita entre diálogo do operariado com os patrões. Mas isso seria outra questão. Bom, então houve um congresso eucarístico no Recife naquele tempo, e cada grupo da igreja, as irmandades, as ordens religiosas, formavam cortejos para desfilar
na grande procissão que participaram do Congresso Eucarístico do Recife. E o padre Távora leva, junto com outros padres ligados às questões operárias do Recife, ele leva um grupo de mais ou menos uns 500 trabalhadores, de diversas categorias. Tanto os camponeses, pelo qual está muito de frente, e também operários da cidade de Recife. Isso chamou a atenção dos bispos presentes naquele evento. O fato é que o núncio apostólico que estava lá, e o cardeal do Rio de Janeiro também, ficaram sensibilizados com aquele padre, né? Muito preocupados com as questões sociais. O fato é que, nos anos 30, ele foi convidado a trabalhar na capital do Brasil. Naquele tempo era o Rio de Janeiro, para ajudar na formação da ação católica brasileira. Quando ele chega, então, ele sai a diocese de Nazaré da Mata o libera, então ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele encontra outro padre nordestino. Quem? Dom Helder Câmara, que é cearense. Então os dois fazem a dobradinha de convivência. Então eles estruturam dois grupos, duas entidades importantes, que é a Ação Católica Brasileira e a CNBB. E vinculada à CNBB, a Caritas Brasileira. Então, seriam duas, mais três. Né? E aí, o processo pedagógico sacode o Brasil todo, que aí merece um bocado de estudos. Né? E no Rio de Janeiro, ele fica me parece, 38, 39, me parece... Eu sei que lá no Rio de Janeiro ele fica até 1957, novembro de 50, até março de 58. Ele é nomeado bispo auxiliar lá no Rio de Janeiro. Ele é nomeado bispo auxiliar. Primeiro Dom Helder Câmara é nomeado bispo auxiliar. Depois Dom Távora, anos depois. E os dois se tornam tão amigos que um pegou o lema do outro. Dom Helder, como foi ordenado bispo auxiliar primeiro, o lema qual foi? In sortes mea. Em suas mãos eu coloco a minha sorte, a minha vida. Na ordenação de Dom Távora, como bispo auxiliar, ele coloca in sortes... não fugiu agora, viu? Perdão. Há um complemento de lema episcopal de Dom Távora com Dom Helder Câmara. O fato é que um dizia para o outro, chamava o outro de eu. Quando usava o telefone, não chamava pelo nome, Távora ou eu. Por quê? Porque um assumia, os dois resolveram se unir numa causa, com a causa dos pobres. Já no Rio de Janeiro. E tem um evento que marcou muito a história dos dois, além de criação dessas entidades, foi a construção do Congresso Eucarístico Nacional no Rio de Janeiro. Me parece que foi no ano de 55. Existem vídeos sobre esse congresso, textos muito bons. Então, todo o Brasil focou a capital federal. Foi na Praia do Flamengo. Então, Dom Távora e Dom Helder disseram, meu Deus do céu, eles se desbruxaram, suaram para o cara para dar conta desse congresso. Né? Quem fala muito desse momento é Marina Bandeira, que já faleceu há poucos dias. E ela foi secretária de Dom Helder Câmara, indicada por Dom Távora. Né? Então, esse congresso eucarístico deu uma tonalidade muito bonita, né, à igreja da época. E naquele tempo, um dos cardeais que foi representando o Papa, né, ele disse a Dom Helder, vendo a capital, o Rio de Janeiro lindo e rodeada de favelas, ele disse a Dom Helder,
olha, muito cuidado, façam alguma coisa por esse povo, senão isso aqui pode explodir. Algo parecido assim, sabe? Sensibilizou Dom Helder e Dom Távora, e daí surgiu a Feira da Providência, e com ela várias atividades para ajudar os pobres. Então, no Rio de Janeiro, até hoje existe a Feira da Providência. E na região de vários bairros do Rio de Janeiro existem atividades sociais, construções de edifícios, casas, centros comunitários que surgiram no tempo em que eles eram auxiliares. Né? E assim foi um bom tempo que os dois estiveram juntos por lá. A articulação da ação católica. A gente sabe da ação católica operária, ação católica universitária, e assim, várias vertentes da ação católica. E Dom Távora ele foi assessor da ação católica operária. E junto a ela, a JOC, Juventude Operária Católica. Aos pouquinhos, esses grupos foram avançando e os círculos operários foram desaparecendo. Os círculos operários católicos, o COC, né, do qual em Sergipe fazia parte Monsenhor João Moreira Lima. Pois bem, com esse trabalho da ação católica, era o braço da igreja, na mão da igreja laical. Eram os leigos que eram evangelizados para assumir o seu papel social, em várias categorias sociais, desde o campo universitário, no campo operariado, e terem, vamos dizer assim, sua influência no espaço político brasileiro. E o embate era pesado, né? A partir daí, o pensamento vai evoluindo também. E ele, quando chega em 57, no pós-congresso, tem um fato, dizem que aconteceu um fato, em que o cardeal do Rio, na época, eles, um pouco enciumado, né, com Helder e Távora, os dois se identificavam muito. Então, o primeiro passo foi tirar a Távora do meio deles. Dizem que o ciúme foi que causou a transferência dele para Aracaju. Só que em Aracaju havia um trabalho muito bonito, já progressista para a época, que era o bispo Dom Fernando Gomes, que tinha uma visão progressista da época. É bom que você saiba também, vocês estão nos ouvindo e nos vendo, que Dom Távora e Dom Helder influenciaram muito o anúncio apostólico na composição dos bispos dos anos 50 para cá. A partir de 55, vamos dizer assim. E muitos bispos surgiram dos quadros da ação católica. Nessa dimensão, pé no chão, da realidade fé e vida. Né? E Dom Fernando Gomes, aqui em Sergipe, já era vinculado a esses grupos. Ele foi nomeado para ser o primeiro arcebispo de Goiânia, né? Lá em Goiás. Quando Brasília foi construída, o bispo da época daquela região era Dom Fernando Gomes. Então, Dom Távora, sendo nomeado bispo de Aracaju, ele já era famoso, já era reconhecido internacionalmente. Por quê? Porque ele, como membro da Ação Católica, viajava muito, congressos nacionais e internacionais. E a nossa Ação Católica, ela tem uma vertente mais da linha francesa e belga, mais crítica, mais política, mais militante. Enquanto que a versão italiana era uma versão mais devocional, vamos dizer assim, uma militância mais corporativista católica. Tá? Enquanto que a versão francesa era mais progressista, digamos, mais macroecumênica, mais relacional, mais plural, diria. Eu acho que a palavra deve ser essa, mais plural, tá? Então, essa ação católica, há uma mudança também de estilo da ação católica inicial, no início do século, quando a igreja decide ser do regime padroado, e pega a vertente italiana,
que era com Dom Helder. Dom Távora pega a vertente mais francesa e belga. E aí nasce um processo pedagógico que é muito conhecido na leitura social, que é ver, julgar e agir. Esse método, né, pedagógico de ação católica que foi gerado na ação católica. E aí os brasileiros acrescentaram 4 pontos: ver, julgar, agir e celebrar. Celebrar a vida, os fatos da vida. E hoje é muito forte no CEBI, né? As comunidades eclesiais de base. Pois bem, então, em novembro de 1957, Dom Távora ele é nomeado bispo diocesano, terceiro bispo diocesano de Aracaju. Só que naquele tempo demorava-se muito para tomar posse. Repare, ele foi nomeado em novembro. Aí a posse foi em março de 58. Olha, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses. Me parece no dia 22 de março. A posse seria antes, mas houve um problema em Aracaju, e aí o governador pediu para colocar para mais adiar-se a data, então transferiu para a semana seguinte. Então, quando eu estava vindo de Aracaju, houve uma continuidade pastoral. Não houve um hiato. Houve uma continuidade pastoral. Então, foi recebido com muita alegria para o clero progressista da época e para o episcopado nordestino, que estava unido, que era o Dom Fernando Gomes, que é nordestino, ele é do Rio Grande do Norte, né? E, ano passado tinha sido bispo de Penedo, tinha o bispo Dom Cabral, que estava em Belo Horizonte, que é filho de Propriá. Então o pessoal vibrou de alegria com a nomeação de Dom Távora, porque ia dar continuidade pastoral. E foi uma grande festa que houve em Aracaju. A imprensa saudou, né, esse momento de pose, né, de alegria. Agora, na época, algumas pessoas que eu consultei, entre elas a coordenadora do MEB e João Oliva, eles diziam que Dom Távora já chegou com muitas ideias novas. Para a época, ele não era muito entendido pelos padres daquele tempo. Porque Sergipe era uma província, né? Ainda havia um certo ranço contra os comunistas. Então, a questão operária era muito delicada ainda. Né? Ainda a reflexão era a partir do olhar católico dos ciclos operários, mas não o foco daquele que nos unia. É claro que tem divergências filosóficas entre o comunismo e o cristianismo, ou até doutrinárias, vamos dizer assim, mas não é o caso agora. Na época se falava, então o embate era muito pesado. De outro lado, havia uma flexão mais atualizada através da ação católica sobre a questão operária, inclusive nos ensinamentos sociais da igreja, né? Então, o pessoal do MEB dizia, olha, muita coisa a gente não entendeu, Dom Távora, só depois que ele morreu que a gente foi entender. Ele tinha uma visão universal, o cara andava na Europa, a gente estava aqui, em Sergipe, e passava 6 meses para receber uma carta da Europa, para receber notícias da Europa, então pelo que tinha algum rádio, né, que sabia falar alguma língua estrangeira, mas o povão não era assim. Então ele veio para Sergipe, trouxe cheio de novidades, foi ganhando corpo, deu oportunidade e foi se preocupando desde a questão simples dos pobres, né? Só que não era coisa da cabeça dele. As ações de Dom Távora sempre eram em comunhão com o episcopado nacional. Por exemplo, sempre haviam, ele e Dom Helder, estando a transição de Dom Fernando Gomes para Dom Távora não foi uma ruptura pastoral. Né? Dom Távora deu continuidade pastoral a Dom Fernando Gomes. Como Dom Fernando Gomes deu continuidade pastoral a Dom José Tomás. Percebe? Então a história da igreja é bonita. O primeiro bispo Dom José Tomás
sucedido por Dom Fernando Gomes, sucedido por Dom Távora. Então, eu vejo a continuidade pastoral. E toda continuidade pastoral tem algumas rupturas no sentido de processo pedagógico, revisão e atualização das atividades. Não é ser contra, não se trata de ser contra ou a favor. Há sempre uma atualização pastoral. E na atualização pastoral, a gente vai dispensando algumas coisas. E isso aconteceu em Sergipe, nessa transição de um para o outro até chegar a Dom Távora, tá certo? Bom, então, continuando, quando Dom Távora assume Aracaju, na época, Sergipe era apenas uma diocese. Todo o estado formava uma diocese só, tá? Mas já havia um processo anterior, começado por Dom Fernando Gomes, para dividir o estado de Sergipe em 3 dioceses. Recapitulando, até 1910, o estado de Sergipe pertencia à Arquidiocese de Salvador. Em abril de 1910, Sergipe se torna uma diocese, a diocese de Aracaju, tendo como primeiro bispo Dom José Tomás. 50 anos depois, em abril de 1960, o Dom Távora conclui o processo e Roma, o Papa João XXIII, decreta a criação de 3 dioceses. 2 dioceses e uma arquidiocese. O estado de Sergipe ele é subdividido em mais 2, em 3, digamos assim. O meio de Sergipe é a Arquidiocese de Aracaju, a parte norte, em todo o Baixo São Francisco, a Diocese de Propriá, e a parte sul, a Diocese de Estância. Dom Távora ele é nomeado como o primeiro arcebispo de Sergipe, de Aracaju. Então, criou-se juridicamente a província eclesiástica de Aracaju. Dom Távora, o primeiro arcebispo. Ao norte, Dom José Brandão de Castro, padre redentorista, é nomeado. Ele sai da paróquia São José, em Belo Horizonte, para ser bispo, é nomeado bispo, primeiro bispo de Propriá. E, em Estância, fato curioso, foi a nomeação do primeiro bispo de Estância. É um fato curioso que ele é nomeado, mas desiste depois. Né? O Cabra foi nomeado pelo Papa, mas ele teve uma visão, o nome é Monsenhor Francisco de Assis Portela. Esse é o nome de quem seria o primeiro bispo de Estância. Só que, mesmo depois, antes de ser sagrado bispo, ele renunciou, não quis. Então, não foi sagrado bispo. Então, Dom Távora assumiu como o primeiro bispo, como administrador diocesano de Estância, tá certo? Somente em 61 é que Dom José Coutinho assume como bispo de Estância. Então, Dom Távora foi ser bispo de Aracaju e administrador diocesano de Estância, tá certo? Bom, então o primeiro fato foi esse, ele construir as 3 dioceses de Sergipe. Isso aconteceu, isso é um fato. Outro fato foi a convocação de todos os bispos do mundo para participar do Concílio Vaticano II, que aconteceu no período de 62 a 65. Mas antes do concílio, né, de 58 a 62, aí, já ele se preocupa nas bases sociais de Sergipe. Então, ele incentiva a criação dos sindicatos dos trabalhadores rurais de Sergipe, tendo como braço educativo o MEB, Movimento de Educação de Base, que surge no ano 60, 61, por aí. O MEB assessora os camponeses de Estância, Lagarto, Itabaiana, Aracaju, Ribeirópolis, para formarem os sindicatos dos trabalhadores rurais. Então, o sindicalismo rural de Sergipe, ele nasce com a vertente católica, com assessoria cristã católica, certo? Então, através desses primeiros sindicatos, forma a FETASE, que a gente conhece hoje. E muitos trabalhadores desconhecem Dom Távora. Então, a FETASE cria desses primeiros sindicatos. E aí deslancha, né, esse processo aí. Então, Dom Távora se preocupa também com a questão do analfabetismo. O MEB
não só estimula a criação de sindicatos, mas estimula também as escolas radiofônicas, as escolas de educação à distância. O que a gente está vendo hoje, que é a unanimidade no Brasil, por conta da pandemia, naquele tempo eram rádios sintonizadas só na Rádio Cultura. Tinha um rádiozinho amarelo, que são 2 botões, um ligar e outro desligar, dava volume que só sintonizava a Rádio Cultura. Chamava de rádio cativo. As pessoas não conseguiam sintonizar outra emissora, que só pegava a Rádio Cultura. E aí formavam escolas rurais. E aí a Rádio Cultura, em sintonia com outras emissoras católicas do Nordeste, todos os sábados faziam uma rede educativa. Um programa de lazer. E sem falar os horários também de formação que tinha todos os dias. Você encontra isso em outras pesquisas por aí, tá? Então, o MEB, através do MEB, saem os sindicatos, as escolas radiofônicas, e também ele promove discussões sobre o desenvolvimento socioeconômico do Sergipe. Veja, tem esse braço educativo. Através do braço educativo surge o sindicato, por sua vez, já começa a falar em reforma agrária, e ele vai atrás de empresários para gerar emprego em Sergipe. Aí vem a fábrica de cimento, a fábrica de cerâmica Santa Márcia, que fechou recentemente, veio a Sergipe a pedido dele. E dá um impulso socioeconômico no Estado. Então, veja que personagem. Isso por quê? Porque ele se preocupa com os pobres. Tá certo? Ele se preocupa com os pobres. Outro lance, dentro dessa mentalidade da ação católica, pé no chão, a partir da realidade do povo, isso é evangelização. Deus, na sua integridade, ver Cristo no outro. Né? O Papa Francisco chama da carne de Cristo. Quem são os pobres? A carne de Cristo. Jesus diz que quem faz aos pobres faz a ele. Aí Santo Inácio vai dizer, pois o pobre é a carne de Cristo, temos que servi-lo. Então, tá certo? Aí outro capítulo, que é depois no outro momento, então nesses primeiros 10 minutos, salientar isso. Então você pode dizer que as primeiras bases dos movimentos populares em Sergipe, de vertente católica, nascem com Dom Távora. Porque antes de Dom Távora, já existia o sindicato da classe operária, né, de influência comunista, e que tinha embates, né, com os círculos operários. Na verdade, tem outro material de estudo aí, viu? Mas os sindicatos rurais e várias associações comunitárias surgiram a partir de Dom Távora. Aí em Aracaju tem o Porto Dantas, né? O Porto Dantas, que inclusive tem uma escola lá em homenagem a Dom Távora. Foi construída no tempo que Jackson Barreto foi prefeito. Ele fez em homenagem a Dom Távora. Veja, então, as mulheres, a professora que foi coordenadora do MEB, né, não me lembro do nome dela agora, mas as professoras da época diziam, Dom Távora não era daquele tempo. A cabeça dele estava nos tempos de hoje. Né? E de onde surgiu o MEB, então? Sim, perdão, nas fontes escritas, procurei em vários jornais. Agora, a professora Marina Bandeira, faleceu há poucos dias, 92 anos, eu não a conheci, conversamos por telefone. Ela disse, olha, eu fui secretário do Dom Helder. A pediram e me indicaram para o Dom Távora. Então, você está devendo. Eu li o seu livro. Que coisa linda. Agora, você está devendo um livro sobre Dom Távora no Rio de Janeiro, que vai ser maior do que o seu, e um livro sobre Dom Távora em Nazaré da Mata. Bom, eu estou devendo esses 2 exemplares, tá? Eu disse, Marina, minha filha, você como minha querida, você como é minha avó na história, por favor, provoque seus alunos aí. E eu não sei se ela pagou essa conta, tá? Então, tem o Dom Távora em Pernambuco, tem o Dom Távora no Rio de Janeiro e o Dom Távora em Sergipe. Eu foquei mais em Sergipe, tá? Aí o MEB. O MEB, ele nasce de uma experiência de educação à distância que já acontecia na Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Que, por sua vez, naquela época, o bispo era Dom Eugênio Salles, o famoso cardeal do Rio de Janeiro. Na época, ele era um bispo do Rio Grande do Norte.
Dom Eugênio Salles, ele copiou essa experiência da diocese de Sutatensa, na Colômbia. Repare só, ele lá no América do Sul. Trouxe para Natal e essa experiência ele compartilhou por vários países da América Latina. E o Brasil, né, Dom Eugênio Salles trouxe para Natal. A partir de lá, deslanchou um grupo de bispos. Indicou Dom Távora para conversar com o governo da época. E, na campanha eleitoral, eles mandaram para vários candidatos. E um deles foi Jânio Quadros. Jânio Quadros ganhou a eleição em 60, em novembro de 60, eles justificando o projeto, como seria. Aí Jânio Quadros aprovou no decreto de 1961, ele cumpriu a promessa e assinou o decreto, garantindo financiamento para o MEB. Então, o MEB foi criado, houve um convênio entre o Ministério da Agricultura e Cultura com o governo federal, no dia 21 de março de 61. E Dom Távora foi nomeado o primeiro presidente do MEB. Sabe quem foi que rompeu o convênio? O primeiro presidente da República que rompeu o convênio com o MEB, adivinhem vocês? Lula. Dá para vocês? No tempo de Cristóvão Buarque. Dói, né? Então, as bases populares de influência católica têm a ver, principalmente no mundo camponês, tem a ver com o MEB. E aí foi feita uma cartilha, né, a famosa cartilha Viver e Lutar, que gerou aquela bagaceira. Ih, meu Deus do céu! Né? Essa cartilha foi feita por uma equipe, foi elaborada, um dos momentos da sua elaboração foi feita no Hospital São José. Ali perto do Hospital São José tem uma sala que o pessoal se encontrava. O pessoal do MEB se encontrava e elaborava essa cartilha. Quando tinha uma equipe nacional do MEB. Então, com a assessoria de Dom Távora, eles começaram a elaborar o texto e Osmar Fávero, que coordenou a reunião, ele disse que a proposta que todo mundo fez, eles tinham medo de mostrar Dom Távora, com medo que o Dom Távora achasse progressista demais. E, para surpresa deles, né, Dom Távora, ele olhou assim, deu um susto em todo mundo, dizendo que não aprovava. Mas depois, ele deu uma lida. Como é que eu posso aprovar um livro de leitura para adultos do Nordeste se ele não fala nenhuma vez em reforma agrária? Quer dizer, Dom Távora ainda deu um impulso para avançar mais nas políticas públicas. Porque, para nós, o que o governo de hoje está acabando, que são conquistas de políticas públicas, está se repetindo, está destruindo conquistas sociais, né, que nós conseguimos pós-regime militar. Então, veja, o grande problema da época é que os comunistas pensaram em reforma agrária era coisa de comunista. Reparem vocês. Era coisa de comunista. Mas não estava dizendo, cadê o comunismo? Cadê a reforma agrária para o Nordeste? Você não botava na cartilha? Então, essa cartilha foi mandada a ser impressa no Rio de Janeiro e lá deu um pau danado porque o Carlos Lacerda, governador do Rio, católico, amigo de Dom Helder e Dom Távora, rachou com os dois. Denunciou Dom Távora como comunista. E foi parar na televisão. O famoso apresentador Flávio Cavalcante, da TV Tupi. É Tupi, meu Deus? Não recordo. Acho que é Tupi, né? Bom, eu sei que rasgou a cartilha publicamente, né, na frente das câmeras. E Dom Távora foi lá no Rio de Janeiro. Alguns bispos tiraram o corpo fora, mas Dom Távora foi lá diante do governador e assumiu. Ele mesmo assumiu a autoria do texto, a responsabilidade. Mas teve que responder processo, um bocado de coisa, tá? Ele não se intimidou e defendeu o médico. Viu? Pois bem, isso é no clima quente, né? Isso já era em 64, fevereiro de 64. O golpe aconteceu no finalzinho de março. Então, o clima já estava à direita, né? Já estava a ponto de explodir. Mas ele segurou, foi firme, né?
É bom dizer que essa conjuntura da época, houve duas tentativas de golpe lá pertinho do outro. Em 61, aquela história de Jango, né? Jânio Quadro, quando renunciou, se Jango assumiu ou não, Dom Távora se levantou em Sergipe e defendeu o processo democrático da sucessão do vice. Você se serviu pelo vice. Foi um dos primeiros bispos da Igreja do Brasil que levantou a voz. E junto com o Dom Távora entrou o governador, o presidente da Câmara, presidente da Assembleia, foram juntos. E aí negociaram e deu no que deu. O Tancredo Neves foi nomeado primeiro-ministro, entrou o regime parlamentarista, né? Bom, são os 500. Mas aí, com o MEB, com essa questão da cartilha, o MEB não deixou de funcionar. Mas o fato é que, com o golpe militar, as lideranças católicas de base, tanto do MEB como também da Ação Católica, sofreram apertado. Né? Aí o clima esquentou dentro da igreja. Todos os bispos de linha progressista, inicialmente, os bispos não tomaram posição contra o regime. Ficaram lá meio cá. Com a posse de Dom Helder Câmara no Recife, que aconteceu naqueles dias do golpe, no início de abril, né? Então, Dom Helder emitiu uma nota não muito contundente, mas apelando pela democracia. Mesmo assim, na festa de posse, os militares foram prender pessoas da família de Miguel Arraes. A mulher de Arraes fugiu para a casa de Dom Helder Câmara, lá em Recife. E Dom Távora estava lá, na posse de Dom Helder. Dom Távora impediu a entrada do exército no Palácio Episcopal. Diz que ele era alto, né? Dom Távora era um homem alto. Aí estendeu o braço na porta. E vocês não passam. E os caras não tiveram coragem de peitar o serviço. Então, a tensão foi muito forte. A partir daquela data, daquele fato do Recife, conforme uma fonte oral, que foi o Padre Melo, os generais do comando do Recife se dividiam em duas opiniões em relação a quem era o cabeça do comunismo católico no Nordeste. Se era Dom Helder ou se era Dom Távora. Aí um grupo dizia que Dom Távora era o falador, era o alto-falante, mas o mentor era Dom Távora. Então havia esse racha entre os generais. Tome cuidado com aquele homem de Aracaju, que era um pensador. Esse aqui do Recife é o barulhento. Eu de lá é caladinho, mas é somos, tá certo? Essas curiosidades assim, viu? A partir daquela data, com o estouro do regime militar e do fato do Recife, a casa de Dom Távora começou a ser vigiada. Tinha dois jipes do exército. Um estacionava ali perto, na praça da catedral, em frente ao colégio Jacques de Figueiredo, né? Ficava parado ali, olhando para a casa do bispo. E outro carro, ficava em frente à Rádio Cultura, para intimidar, para dizer, estamos aqui de olho em vocês. Isso foi, eu escutei tanto de fontes orais da Rádio Cultura, como também eu chequei com as irmãs que moraram com Dom Távora. Constantemente eles faziam vigilância na Rádio Cultura e no Palácio de Dom Távora. O Mobral surge no período do regime militar. Então, é uma política de Estado que não segue, tenta imitar o MEB, mas é uma maneira de abafar o MEB. Passa pelas prefeituras, tal. E com apoio das igrejas também. Na conjuntura de Sergipe, lembra-se que o sucessor de Dom Távora, Dom Luciano Duarte, ele já não aceita mais o jeito de ser de Dom Távora. Isso é de conhecimento de público, isso é histórico. E vários militantes vão embora. Quem não foi preso, sumiu. Pegou o beco. Vários padres. Em Maruim havia os padres franceses, que trabalhavam com os camponeses, aquela região de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora, Maruim. Eles pegaram o beco. Merece um estudo sobre eles também. Havia um grupo de irmãs, de freiras, que conviviam que visitavam os prostíbulos de Maruim, Santo Amaro. Eu conheci uma delas.
mas também tiveram que sair. Todo o pessoal afinado com Dom Távora, quem não era encardinado na diocese, quer dizer, os padres que não eram ligados ao bispo de Aracaju tiveram que pegar o beco, tá certo? Então, a postura social foi política de Estado. Então, a igreja local se aliou ao Estado para desenvolver seus trabalhos. Aí surge a Procase. Já surge no tempo de Dom Távora, com a influência de Dom Luciano. Com a morte de Dom Távora, a Procase se torna o braço da igreja para fazer a reforma agrária. Aí existem as fazendas comunitárias, que merecem também outro estudo. Aliás, existem estudos sobre isso. Tá? Mas, em relação ao Padre Almeida, que é rapidinho, eu conheci o Padre Almeida na minha infância. Não tenho detalhes biográficos sobre ele. Só sei que ele foi um cearense de Sobral e veio com Dom Coutinho em 61 para a Diocese de Estância. E lá ele se dedicou às causas sociais. Teve vários embates com os políticos. Ele sempre foi militante político. Na linha estudantil, na linha sindical. E ele se identificou muito com... O Padre Almeida e a SENEC, no sul do estado, estão muito ligados uma coisa com a outra. Então, ele ajudou a estruturar muito a SENEC, né? Companhia Nacional de Escola da Comunidade. Então, vários ginásios que a gente chamava do sul do estado têm a ver com o dedo de Padre Almeida. Ele ajudou também a estruturar o cooperativismo no sul do estado. A Colônia 13 não pode ser falada sem ele. Ele ajudou muito na administração. Né? Não foi ele o iniciador, o criador, mas ele ajudou a formar colônias. Na reforma agrária no sul do estado tem a ver com o Padre Almeida. As famosas colônias agrícolas, Padre Almeida. Eu não conheço, Padre Soares, esse detalhe da prisão dele, do fato de ser ameaçado de prisão. Eu não conheço. Para mim é novidade isso. Mas não era bem visto, não. Só que dentro da esquerda política, ele fez parte do MDB, PDT, sei lá, ele levou umas rasteiras. Então, ele tinha muitas mágoas dos famosos políticos da esquerda de Sergipe. Ele não era simpático, não. Chamava de personalistas. Eles não são místicos, são personalistas. O poder é para eles. A diferença é que está do outro lado. Mas esse é outro caso. Mas eu não conheço detalhes. Eu só sei que ele terminou a vida dele como pároco da Colônia 13. Depois, numa visita à família no Sobral, o Ceará morreu por lá. Mas merece. Tem um rapazinho, um professor, lá na Colônia 13, Edivânio, que escreve bem sobre ele. Viu? Precisamos cobrar esse cabra a publicação de alguma biografia dele, tá? Sobre a comparação do momento da evangelização hoje com o passado, o que é que tem de em comum? Em comum é o Papa Francisco. Papa Francisco e João 23. Vocês vão de concordar comigo. O Papa Francisco ele reabre a janela da igreja para os ventos. O Papa João 23, com a abertura do Vaticano II, ele abre as janelas para entrar ventos novos. O brilho do sol, como diz Dom Helder, e muita gente se incomoda com o brilho. Ao invés de curtir o brilho do sol, se sente incomodado pelo brilho. O Papa Francisco, ele retoma esse jeito de ser igreja que foi praticamente enterrado. Não foi destruído, não, mas foi freado no período de João Paulo II. Isso é fato. Então, a maioria dos colegas padres de hoje, eles fazem parte de uma escola de neocristiandade, do altar, padre do altar. Né? Enquanto que o princípio, padres, pastores do povo de Deus, isso não pegou, né? Então, os padres midiáticos, os instrumentos, né? Então, eu quero dizer, esses ao em comum, o Papa João 23 com o Papa Francisco. Eles estão em sintonia histórica, tá? Sintonia de princípios, de modo de evangelizar. O foco dos dois, os pobres, os povos. As alegrias e as esperanças do povo pertencem à igreja. E a igreja está sintonizada às alegrias e esperanças dos povos. Gaudium et Spes. A alegria e esperança dos povos. É uma encíclica da igreja, muito bonita. E o Papa retoma essa encíclica e formula a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, um texto lindo, poético,
e nos convida à conversão missionária. Quais são os nós de hoje? Quais são outro? Vamos falar o lado positivo primeiro, para a gente ver das alegrias. Por exemplo, a igreja midiática. O MEB era um instrumento de evangelização. Não era um algo do governo, era da Igreja Católica. Então, tinha momento de evangelho, de meditação do evangelho. E a partir do evangelho se meditava a vida. A igreja não é um partido político, não é um sindicato. Ela tem uma mensagem a oferecer. Ela tem um princípio de defesa da vida, que começa desde o ventre materno até a ida à cova. Qualquer discurso que fuja disso aqui não bate com a igreja. Isso é milenar. Nós não somos materialistas. A eternização da vida vem desde a concepção. Eu quero ou não, isso é princípio. Entra papa, sai papa, a conversa é a mesma. A igreja não é filosófica, ela é teológica. Ela é fundada no seu grande amor, que é Jesus. E é esse Jesus que somos convidados a levar sua mensagem e a encontrá-lo nos pobres. Correto? Então, o MEB, através do rádio e hoje, através das mídias sociais. Não é comum isso? Facebook, YouTube, televisão, o que mais temos hoje é a mídia para levar o evangelho. Qualquer canto do mundo. Essa coisa, negativamente, é que perdura ainda aquela igreja principesca, não é? Um estilo midiático principesco, onde se fala muito de Jesus, mas não fala das esperanças dos pobres, dos excluídos. A pandemia está mostrando esse abismo social crescente, né? E existe um grupo cristão, né, fundamentalista, que coloca isso como castigo de Deus. Coloca isso como fruto de satanismo, uma série de situações míticas que não batem com a fé cristã, mas que perduram nos tempos da igreja. Né? Posturas pastorais que não têm fundamento no Evangelho de Jesus, têm fundamento na cristandade, no sentido político da palavra. Isso é ruim. Então, retomando rápido, só para concluir, lembrando que os últimos dias de Dom Távora foram sob uma tensão, né? A véspera do estouro da ditadura militar. E a igreja passava esse momento. Né? Já estamos aqui em 1970, né? Momento difícil da ditadura militar. Assim como havia o conflito das forças políticas nacionais, havia também conflitos dentro do clero. Então, no clero de Sergipe havia o grupo mais antigo, que apoiava o bispo auxiliar, que era a favor dos militares. Isto é público, não é segredo. Né? E o clero mais novo, e um clero que conhecia bem a doutrina social da igreja, era aliado de Dom Távora. Os assessores de Dom Távora faziam de tudo para ele tentar evitar reuniões com a presença do auxiliar. Bom, o fato é que Dom Távora, estando no Rio de Janeiro, em 1955, naquele congresso eucarístico, ele sofreu um infarto, causado pelo cansaço e estresse também do corre-corre. Naqueles dias de março de 70, 28 de março, me parece, quando ele soube, no dia 29, que a coordenação, o conselho que se reúne com ele, em portas fechadas, tenha sido convocado pelo Exército para depoimento, ele caiu por terra. O pobre saiu no 28BC, da Polícia Federal, para tentar evitar esse depoimento. Né? Os padres franceses foram denunciados naqueles dias. Enfim, isso está confirmado agora, que alguém encontrou documentos lá no arquivo o pessoal da Comissão da Verdade. Tem documentos sobre isso. Então, Dom Távora entrou em pânico. Ele sofreu muito com isso. Ora, se a reunião era de portas fechadas, então quem gravou o conteúdo da reunião? E quem dilatou os irmãos?
Então, o enterro de Dom Távora, Sergipe parou. Aí os jornais estão cheios de informações, não é? Eu escutei testemunhos de tanta gente que até de criança da época, o padre Farias contava, né? A minha prima Geralda Oliva, ela disse que foi com o pai dela, João Oliva, que foi editor do jornal A Cruzada, não é? Aracaju toda parou, Sergipe todo parou. Diz que, os jornais dizem que até os prostíbulos pararam. As prostitutas foram para o enterro. Os pobres, os camponeses foram para o enterro. E perderam o seu pastor, sua referência o seu alto-falante. Dom Távora era o alto-falante dos pobres. Né? Não tinha riqueza nenhuma. Tudo que ele tinha se coube numa mala. Homem despojado e que oferecia a sua vida pelos pobres de Sergipe. Tá? Então, aqueles dias, né, muita gente tinha consciência do embate interno na igreja. Então, a dor e a indignação também foram fortes naquele dia. Né? Vários grupos que houve a missa de sepultamento em frente à catedral. Ele morreu, ele adoeceu, ele passou mal, faleceu onde hoje é a Faculdade São Luís. Tá? Depois foi levado para o Hospital São José, madrugada. E de lá veio em cortejo para a catedral. Foi em cortejo para a catedral de Aracaju. A missa foi em frente à catedral. Mas antes da missa, não sei dizer, houve uma procissão pelo centro do comércio de Aracaju. Aí esse filme, que vocês vão ver daqui a pouco, retrata isso. E lá, após a catedral, então só puderam entrar algumas pessoas para colocar o caixão lá no buraco, onde está hoje. Então, pouca gente entrou. Então, do lado de fora, algumas pessoas reclamaram. Disseram, olha, nós somos, né, companheiros de Dom Távora, os algozes estão aí dentro. Alguém soltou essa palavra, né? Alguém me disse por aí. Mas o fato é que estamos hoje em 2020 e fica o legado de Dom Távora. Né? Que legado é esse? O legado profético. Quem é o profeta? O profeta não é um adivinho. Não pode confundir um profeta com um mágico, que inventa adivinhações, né? Ou ilusionista. O profeta é aquele que está a serviço de Deus e se empodera desse amor de Deus por ele e sofre diante das situações de injustiça. O profeta é aquele que sente a mensagem principal de Deus, qual é? A defesa da vida. Então ele é denunciante, ele é denunciador de toda a ameaça da vida, que atende principalmente aos mais pobres. Hoje podemos acrescentar a natureza, não é? A natureza. A natureza também sofre a sua destruição. Então o profeta de hoje também fala a favor dos pobres e a favor da natureza também. Então Dom Távora foi um profeta. Que não era na linguagem de Dom Helder, né? Mas o seu jeito de ser, o seu silêncio, estar junto, já era profeta. Tá certo? Então ele deixou como legado a Rádio Cultura, um instrumento de educação. Ele deixou o amor pelos pobres nas suas organizações. Ele não era essencialista. Ele reforçou o SAMI enquanto projeto essencial, mas também estimulou a luta pelo direito dos pobres. A reforma agrária, a organização das comunidades, a organização de associações de bairros, tem várias em Aracaju. Não é? Projetos sociais como a creche Dom Távora, ele estimulou a Casa da Doméstica, que até hoje existe, e ele estimulou o processo de industrialização de Sergipe para gerar renda. Eu citei 2 fatos aqui, que a partir dele surgiram outros fatos também. Tá certo? Então fica aí. Um grande abraço a todos. Né? Então, Mãe do Perpétuo Socorro, por intercessão do São João 23. Né? Dom Távora, Dom Eder Câmara, tantos homens e mulheres que, pela fé, dedicaram a sua vida por um mundo melhor, na luta por um país mais justo e mais fraterno. Com a maior confiança, chegamos à sua santa imagem para implorar sua intercessão.
Pensamos em ti, mãe, ao pé da cruz. Seu coração deve ter sangrado ao ver a agonia de seu filho Jesus. Mas sua alegria foi grande. Ele ressuscitou dos mortos, vitorioso sobre o poder do mal. Mãe das dores, rogai por nós neste tempo de provação. Ajude-nos a não desanimar. Interceda por pessoas com coronavírus. Conforte as pessoas que se encontram vulneráveis e ansiosas. Protege os profissionais de saúde que colocam suas vidas em risco. Inspire nossos líderes a tomar boas decisões. Mude nossos corações para que possamos agir com responsabilidade. Ensina-nos a confiar em Deus, que é amor e misericórdia, para que possamos compartilhar contigo a alegria de ter enfrentado bravamente todos os desafios da vida. Amém.